Oi, oi, meninas! Boa noite! Boa noite! Olá, pessoal! Hoje temos uma noite muito especial. Vamos inaugurar a primeira série, né, de lives com convidados muito especiais e a gente vai começar com a Mari Balardim, que daqui a pouquinho tá aí entrando para apreciar junto conosco essa conversa. Ó, a Cris já tá aí. Vamos fazer também experimentos, pessoal. A gente ainda não fez live com 3 pessoas. A princípio, é para funcionar sem grandes problemas. Esperamos dê tudo certo. Mas acredito que vai dar sim. Opa! A Mari acabou de entrar. Coisa bem boa. Oi, amiga! Oi, Lu. Oi, pessoal, boa noite. Opa! A Mari deu, assinou. Deixa eu ver se existe a opção de convidá-la. Existe. Existe? Acho que deu. Mari. Opa! Oi! Deu A certo. gente Deu estava um pouco certo. nervosas para saber se ia dar certo. Eu olhei um vídeo no YouTube, a princípio era para ser muito simples, que era só aceitar todo mundo, então... Porque a Luísa, esses dias, numa live nossa, ela convidou todas as pessoas que estavam assistindo para participar da Todas. live, né? Era Aí para as pessoas convidar começaram a as entrar. pessoas entrarem na live e não entrarem como participantes da live. Foi um pequeno erro, assim, de ajuste. E teve gente que aceitou, né? Teve gente que entrou no meio. Mas eu Se te aceitaria consola, teve uma vez uma live que eu participei, que eu me convidei para participar, mas eu não sabia que tinha a ver com isso, né? Tinha zona E de aí tecnologia. aceitaram? Não, ainda bem. Ah, imagina, tu nem tá esperando pra me falar de Não, pijama, né? Mas faz tempo agora. Eu sei que não pode. Ai, Mari, Ai. bem-vinda. Tô muito feliz a gente ter a primeira live que a gente tem uma convidada. Começamos contigo estreando esse momento. Gente, boa noite. Boa noite. Pessoal, e assim, né? Acho que vamos dar os devidos créditos, né? A ideia da live, inclusive o roteiro da live, é todo feito Da Mari. pela Mari. Ou seja, né, nós estamos aqui começando pelo portal para deixar salva a live para quem quiser. A gente vai depois deixar disponibilizado para a Mari. Então, se a Mari quiser botar nas redes dela também, então assim, vai ficar salvo em tudo quanto é lugar. Mas a ideia da live foi uma conversa, né, Mari, que a gente teve por aqui pelo direct mesmo. Acho que ela surgiu inicialmente aqui, né? Depois Por um vídeo, né? por um vídeo, né? Justamente porque realmente é um tema que muitas vezes a gente escuta terapeutas falando sobre, mas eu acho que tem muito a ser falado ainda, então eu acho que tem. Não é à toa que nós três a gente quis se reunir, porque realmente acho que a gente tem muito a falar sobre a importância do terapeuta olhar para as suas questões pessoais e o quanto realmente a gente pode, muitas vezes, não entender o impacto que isso pode gerar, sim, nos nossos atendimentos, nos nossos pacientes. E muitas vezes a gente não entende por que a terapia não está avançando, não está andando. E a gente esquece, em alguns momentos, de analisar qual é a nossa parcela de responsabilidade nesse processo. E é um pouco sobre isso que a gente vai falar, né, gurias? É verdade. E até um dos nomes que a gente tinha pensado para a live, né? É a pessoa por trás da poltrona, né? Que são as pessoas do terapeuta, que fazem o terapeuta acontecer, né? Que muitas vezes é esquecida também ali no meio do caminho. Muito! Muito, né? Sim. Nossa bagagem, nossa história, né, gente? E o quanto ela afeta. E as pessoas, elas fazem muito essa pergunta para nós, né? Você não leva esses problemas para casa? Eu acho que aquela pergunta clássica das pessoas leigas para nós, né? E aí a gente responde rapidamente: não, nós somos treinados para não levar, né? Só que essa não é uma verdade, né? Nós somos pessoas inteiras ali dentro do atendimento. Então, essa é uma resposta automática que não tem nada a ver com a nossa prática. A nossa prática, ela faz uma mistura da pessoa com o profissional e, claro, a gente é muito regido por regras e por condutas teóricas, especialmente, né? Mas a gente tem que saber olhar para a nossa parte pessoal, porque senão a gente comete falhas muito, muito sérias com os nossos pacientes. É verdade. Então, né, pessoal, a gente
Vamos abrir, então, né, o tema. Vocês já viram que a gente publicou falando que era as armaduras do terapeuta. Como a Mari, ela é tão eficiente, gente, que ela não só fez o roteiro, não só teve a ideia, como ainda deu 4 sugestões de título. Então, assim, a gente basicamente não tem que fazer nada, a gente só teve que vir aqui. E se maquiar um pouco, porque são 8 da noite, né? A gente fica cansado. Mas... eu acho que esse é o tema central para a gente poder conversar e a gente vai seguir exatamente o roteiro que a Mari sugeriu, porque eu acho que melhor é impossível, nos ajuda para a conversa. Eu vou ficar aqui um pouco mediana, eu vou ficar com o papel de ser a roteirista e vou deixar as gurias irem guiando e vou contribuindo ao passar do tempo. E façam perguntas à medida que vocês forem ouvindo a nossa conversa e vocês forem entendendo que tem alguma coisa que vocês gostariam de saber, de dúvidas, de perguntas, questionamentos, reflexões que vocês se fazem a respeito dessas temáticas. Por favor, venham comentando aqui com a gente. Quanto mais a gente puder interagir, com certeza isso é melhor para nós. Então, eu vou começar, Mari e Cris, falando para vocês o seguinte. A Mari colocou como um dos temas, né? Como é que funciona ser terapeuta quando o terapeuta não tem conhecimento aprofundado dos seus esquemas e modos? O que acontece? Ou como é que acontece ou não acontece? Mari, vamos lá. Nossa eu convidada vou, então, tem a para palavra. mim. Tá bom, vou falar Essa então. dinâmica da live de 3 também vai ser uma novidade nesse sentido, mas a nossa A gente pode fazer tem a sentido palavra, horário né? ou anti-horário, tanto faz, né? Vai lá. Então, o que a gente tinha pensado até, né, Lu? Eu acho que a ideia dessa live surgiu a partir de um vídeo até teu, que tu estava falando sobre o terapeuta, que às vezes se sente defectivo, das suas vozes críticas, né? E aí veio a ideia quando é o contrário, mas não apenas quando é o contrário, né? O excesso de confiança, ou quando o terapeuta muitas vezes não se conhece, ou conhece, sim, seus esquemas e modos, digamos assim, didaticamente, mas na hora da vulnerabilidade nem sempre isso acontece, né? No sentido de o terapeuta, a pessoa do terapeuta não conseguir tirar capa em contexto nenhum. E daí que veio a questão, né? Que sim, terapeutas têm modos de enfrentamento, terapeutas têm modos dos piores tipos, porque são pessoas, né? A diferença é se eles buscam tratamento ou não, se eles conseguem se acolher naquilo que precisam e merecem, né? E às vezes, né? Em situações, eu acho, mais light, assim, pessoas que nunca fizeram terapia do esquema, né? E faz, não sei se vocês concordam, né? Mas faz toda a diferença quando a gente experimenta o que é uma técnica vivencial, o que é um exercício de cadeiras, o que é uma confrontação empática quando a gente está ali, né? Naquela poltrona, seja virtual ou seja presencial, né? Isso faz diferença também. Né, Mari? A parte boa de experimentar isso, e ou seja, é o que os especialistas falam, né? A gente só pode aplicar uma técnica se a gente acredita que ela funcione. Para isso, a gente tem que experimentar e a gente tem que ver o poder de eficácia de mudança. Mas a gente também experimentar o desconforto que ela causa, né? E cuidar com o paciente nesse sentido. Sim. E também saber se vulnerabilizar. Eu gosto muito da ACT, né? Que fala disso, né? Da vulnerabilidade, uma vulnerabilidade assertiva também. De poder se despir, né, de uma forma assertiva e estratégica, claro, né, não é um grupo de amigos, mas também de poder se colocar ali, né, de também mergulhar junto, saber quando recuar, né, e daí que faz a diferença a questão do autoconhecimento como ser humano, de a gente saber que, né, quando é com a gente a coisa é bem mais complicada, então não é uma questão de boa vontade ou não, simplesmente, né, e eu acho que nisso que a terapia do esquema é excelente, né, de poder pensar que muitas vezes os pacientes não melhoram não porque eles não querem, né, mas porque é difícil, porque tem necessidades não atendidas muito profundas, né, e que leva tempo, né, tempo até para o próprio paciente saber, para o próprio terapeuta saber. Então, acho que esse é um ponto importante que a gente tinha pensado, né, da vulnerabilidade do terapeuta, se conhecer e tirar a capa, né. Exato. Pedir ajuda, se cuidar, entre várias coisas que a gente pensou. Tua vez, Cris. Eu já me meti ali um pouquinho na tua fala. Seguindo nessa lógica da vulnerabilidade, a gente às vezes vem com uma mentalidade muito... vamos lá, quais são os esquemas mais comuns dos terapeutas, né? A gente tem lá o padrãozinho flexível abraçadinho. Claro, fora os de primeiro domínio, que tem a ver com a gente conectar com o porquê a gente faz essa hipercompensação em padrões inflexíveis, a gente traz muito padrões inflexíveis. E fora aqueles esquemas, né, que só paciente tem, terapeuta não tem, né, gente? Não. Só padrões inflexíveis, autossacrifício, quem sabe privação emocional, né?
E privação emocional, a gente não tem desconfiança, a gente não tem Não, defeito, não tem Não. postura punitiva também, não. né? Nem isolamento, nada. Todos somos muito saudáveis. Todos. Só que não, né? E aí, exatamente, a gente. E é engraçado, né, Mari? Você falou isso porque eu usei o padrão inflexível, mas a gente se abraça nesses esquemas igual nossos pacientes se abraçam. Eles Meu também, esquema né? de estimação, né? Aham. E eles trazem porque assim, é um esquema bonitinho, né? O padrão inflexível significa que, sou perfeccionista, eu sou, trabalho muito, eu tenho uma preocupação com tempo e eficiência. Vê se não é linda essa frase do esquema, né? Preocupação com tempo e eficiência. Você fala, meu Deus, que esquema maravilhoso, né? E casa com Autossacrifício. auto-sacrifício, nossa, eu penso só no outro, né? Eu sou um ser de luz. Só que não, Então, né? é maravilhoso. Não, né? E os pacientes também gostam muito de tratar esses esquemas, né? E aí, se a gente deixa, a gente vai. Se a gente não se vulnerabiliza, a gente deixa os pacientes ficarem nesse lugar e a gente também fica nele sem conseguir cuidar daquilo que realmente precisa naquela relação. E entender, por vezes, por que a gente está sendo reativo àquele paciente, que pode ter a ver com o nosso fracasso, pode ter a ver com uma coisa que está ativando ali no andamento da terapia, que tem a ver com esse tempo que você falou, né, Mari, da pessoa melhorar e que é lento, é longo, dependendo da história, do tamanho da dor da pessoa. Isso realmente exige um processo. E se a gente tem, às vezes, o nosso esquema de fracasso ali no meio, a gente começa a se sentir um pouquinho vulnerabilizado, fragilizado, incompetente, obviamente, que aquilo não está andando e a gente começa a exigir do paciente algo que ele não consegue entregar. E aí a gente acaba por ativar um modo nosso mais de uma postura, às vezes, mais, né, um modo mais crítico, um modo mais exigente com o paciente, de que ele melhore, e aí o paciente traz uma novidade, um avanço, e a gente não valida bem aquilo, a gente não reforça bem aquilo, a gente fala, legal, então vamos seguir para a próxima meta, e o quanto isso não acaba por travar o tratamento em algum momento. Exato. E eu fico pensando, gurias, que talvez... Isso é uma dúvida que eu sempre tive, e eu vou jogar a bomba para vocês, para a gente poder pensar juntas. Eu sempre tive muita dúvida qual é o alcance terapêutico que um terapeuta que nunca fez terapia e que não tem autoconhecimento a respeito de si, qual é o alcance que ele pode ter, né? Porque eu me pego pensando que ele é um alcance extremamente limitado, né? No sentido de, uma vez que aquele paciente, daqui a pouco ele já veio mais pronto para a sessão, já veio de outros processos de terapia, está disponível, está engajado, talvez o processo até flua, porque tem muito investimento daquele paciente e talvez tenha muito adulto saudável também daquele paciente também no processo. Mas se a gente vai falando de um paciente extremamente prejudicado que exige um tipo de repertório diferente do terapeuta, eu acho que é uma questão de meses, pouquíssimos meses, talvez até sessões, para que as coisas comecem a desandar, e justamente porque vai faltar repertório cognitivo e emocional, né? Cognitivo no sentido de juntar a teoria com a prática, claro, e emocional no sentido de não saber lidar com as suas próprias emoções, né? Então, talvez a gente esteja falando de terapeutas que na prática têm um turnover, assim, né? Que tem uma rotatividade de pacientes enorme, né? E que possam ficar até com a sensação de que, não deu, não engajou, o paciente desistiu, ou deu alta, ou o paciente é resistente, né? Bem resistente. Paciente resistente, né? Então, eu acho que vocês também acham que talvez a limitação seja muito rápida de aparecer? Sim. É uma questão delicada, né? Porque não existe também o terapeuta ser de luz que conseguiu transpor todos os esquemas, só tem modos adaptativos. Claro que isso não existe, né? E da mesma forma existe aquele mito, bom, eu só vou poder ajudar meu paciente que tem filho se eu for mãe, só vou poder ajudar se eu for casada, só vou poder ajudar então se eu tiver uma idade XYZ. Né? Isso pode até interferir, mas não, né? Não preciso ter passado pela mesma coisa que os pacientes, né? Não. Mas tem uma questão que é realmente da experiência, né? Que é poder se despir na frente do outro, poder se olhar, né? E se a gente realmente não vive, né? A gente vai tentar apresentar um desconhecido para, né? Para alguém, quando também é desconhecido pra gente, né? Eu acho que esse é o ponto que é complicado. E aí a gente vê muitos terapeutas, né? Quem supervisiona, às vezes colegas, ou em grupos de supervisão também, né? Que às vezes, o que acontece, né? Psicoeduca modos, esquemas, beleza, entendeu algumas coisas, e aí para ali. Por quê? Porque às vezes não consegue ir além. E claro, às vezes a dupla, né, não fecha, vai até um certo ponto, isso acontece com todo mundo, mas às vezes não, né? Fica só ali e a própria psicoeducação fica muito vazia, né?
Bom, o que eu faço com esses modos? O que eu faço com esses esquemas? Na prática, eu vejo isso acontecendo, eu vejo as minhas necessidades emocionais ou não, né? Então, nesse sentido, eu acho que sim, né? Acaba limitando muito o tratamento. E até a questão da química esquemática, né? Daqui a pouco tem padrões inflexíveis, né? Vou atender um paciente extremamente obsessivo, rígido. Nossa, a gente vai se abraçar. Nossa, isso aí, tem que te dedicar. Revisa 1 milhão de vezes o teu trabalho, porque é importante para ti isso. Né? E aí eu não me dou conta que daqui a pouco eu tô misturada ali, né? Ou emaranhamento, daqui a pouco, sei lá, vou lá, adoto o paciente como meu filho, que é, né? Aquela reparentalização ilimitada. Né? Então, são alguns aspectos que é importante a gente pensar. Sem dúvida. Perfeito, perfeito. A amarração teórica dessas ativações precisa ser feita na prática. A gente precisa trazer e entender justamente esses pontos, mas ainda seguindo a pergunta, eu fico me perguntando assim, por que essa pessoa não faz terapia? Né? Ótimo. Qual que é a lógica por trás do raciocínio do terapeuta que escolhe não fazer terapia? Gente, assim, nós seremos terapeutas por 50 anos, porque a gente se forma com 20, vamos dizer que a gente vai trabalhar aí até os 70, bem trabalhado, né? Então são 50 anos. É claro que eu não preciso passar 50 anos em terapia. Eu vou e volto, faço processos conforme a necessidade, mas a Lu trouxe assim, o terapeuta que não fez, nunca vivenciou um processo terapêutico inteiro, né? Terapêutico inteiro. Por quê? O que ele pensa assim? Ele pensa, eu não quero lidar com essa dor dentro de mim. Ele tem a consciência de que tem algo na vida dele que é muito difícil, muito disfuncional, que ele não quer mergulhar. Isso é um sinal bem grave e importante. Porque tem algo ali que com certeza vai atrapalhar. Só que se ele tá na outra ponta da balança que diz, eu não preciso de terapia, tá tudo bem comigo, ele também tá mostrando uma coisa muito grave, porque ele tá dando o primeiro sinal, que é algo que a gente fala muito, que é de não fazer o ciclo de automonitoramento e de ter humildade no tratamento, de entender quem ele é, qual é o papel dele, quais são as limitações dele, para que aquele outro que tá aquele paciente seja uma pessoa que é dona do seu tratamento e das suas necessidades, e não a gente enquanto os especialistas, porque é isso que a gente traz muito, né? Que nós não somos os grandes detentores de conhecimento. E se esse terapeuta já está partindo desse princípio de que ele é muito funcional, portanto não precisa passar por um processo terapêutico, quais buracos ele não está se enfiando nesse tratamento com o paciente? E aí tem um tiro no pé, né, da armadura, que não sei se vocês concordam, só pegando teu gancho, né, Cris? Que é o terapeuta que não reconhece o valor do próprio trabalho, porque não experimentou da fonte que oferece. E aí o que acontece muitas vezes, né? Cobra baratinho, flexibiliza, não cobra, né? Os pacientes acho um absurdo quem cobra muito. E às vezes são até pessoas que eu já vi de colegas, eu até posso pagar esse valor, mas eu não quero. Né, que é aquela questão da própria desvalorização do processo, e que eu percebo, não sei vocês, né? Que faz toda a diferença, né? Quando a gente experimenta e vê, nossa, isso muda, transforma a minha vida mesmo, vale cada centavo. Né? E claro, não existe um consenso de um valor, né, que todo mundo possa pagar, essa é uma pauta à parte, né? Mas a questão, o que é justo para mim, né? Então, se eu não sei o que significa terapia na minha vida, se eu não mergulhei nisso, eu também não vou conseguir valorizar o meu trabalho, né? Perfeito, perfeito. E aí tem um problemão no meio disso, que é uma coisa que eu me pego muito pensando, assim, em relação até à questão do próprio portal, que eu e a Cris, quando a gente para e pensa quem é que a gente queria que fosse para o portal, a verdade é que tem uma chance bem grande de não estar lá, que é justamente pela mesma lógica, né? Que é quem está precisando fazer, né, as aulas e claro, todo mundo, acho que todo mundo pode se beneficiar, né? Isso, seja do portal de que curso for, mas muitas vezes a gente quer quem não tenha uma capacidade de uma autorreflexão tão apurada e que poderia se beneficiar num processo reflexivo também em aulas, em supervisão, em terapia. E essas pessoas, às vezes, elas acham que não precisam de terapia e tão pouco de supervisão, e tão pouco de aulas, e tão pouco de aperfeiçoamento. E eu sempre penso assim, onde elas estão, o que elas comem, do que, né, onde vivem, como que eu chego até elas, como
ouvido para elas ficarem, para virem para o nosso mundo e refletirem conosco, né? E deixa eu puxar um gancho que né? talvez ajude vocês, né? Que eu acho que é uma outra faceta também da armadura de muitos psicólogos, né? É a dificuldade de se vulnerabilizar em supervisão. Então, às vezes, são terapeutas que não por falta de dinheiro, né? De recursos, mas assim, que não vão porque não querem se expor, ou vão e colocam tudo bonitinha, dialogada perfeita, não mostram vídeo, não fazem nada, né? Tá tudo certo. E ok, pode ganhar, né? Daqui a pouco, né, aplausos do seu supervisor, ou uma validação, ou daqui a pouco, né, fica tudo bem, porque, né, não vai receber uma confrontação, não vai, enfim, né, acessar uma dor, mas também não vai conseguir aprender e nem validar muitas vezes que aquilo, né, que a gente às vezes acha, nossa, não, foi horrível, né? Foi incrível, né? E é né, acaba perdendo esse espaço também. A E gente de crescer falou com os disso. colegas, né? Claro, a supervisão em grupo, tem gente que não se vulnerabiliza nem na supervisão individual, né? E em grupo menos ainda. A gente falou isso esses dias, Mari, numa outra live, exatamente o que você está falando, perfeito, assim, o quanto a gente vai, as pessoas vão buscar, os colegas vão buscar supervisão esperando tapinha nas costas e elogios. E claro que tem isso, mas assim como as necessidades emocionais básicas incluem limites realistas, né? A necessidade da formação de um terapeuta também inclui o olhar para as falhas e para as dificuldades e para as coisas que precisam ser ajustadas. E o quanto vocês duas podem concordar comigo, na trajetória como professoras e como supervisoras de vocês, quantas vezes vocês já não tiveram alunos nesse processo e supervisionandos que se revoltaram com vocês e que fizeram queixas, né, oficiais contra, simplesmente por receberem um feedback de que não foi agradável. E aí a gente pensa, poxa, como é que lida com o feedback do paciente? Como é que lida com a necessidade do paciente? E aí, para finalizar com uma polêmica, julgar mais uma vez, claro, foi da onde o portal surgiu, mas não é onde a gente vai solucionar o problema, que entra uma questão bem política também, que é um absurdo a gente ter uma profissão tão solta e desregulamentada como a nossa. A gente não tem uma prova, a gente não tem. A gente tinha que ter, assim, eu e a Lu, a gente sempre fala, a gente tinha que ter horas de supervisão assinadas, documentadas, supervisores credenciados nos conselhos, e aí a pessoa tem que fazer, sei lá, 10 horas de supervisão no ano, e aí esse supervisor valida, olha, tá tudo bem, ele pode seguir sendo terapeuta ou não, esse cara precisa de mais supervisão, ele precisa de supervisão toda semana, ele precisa de supervisão né? E ter uma maneira de controlar todo dia. Ter uma maneira de controlar isso, porque também a gente não pode obrigar eles a fazer terapia, porque tem toda a questão, enfim, da demanda pessoal, escolha, mas a gente tinha que ter essa regulamentação do direito profissional através da supervisão de casos, porque senão a gente continua nessa loucura que é uma pessoa de 21 anos sair da faculdade, abrir uma porta que agora nem precisa mais ser porta, pode ser uma tela de computador e de celular e começar a fazer o que quiser fazer, né? Sim, verdade. E até uma pergunta, né, não querendo muito fugir do assunto, né, acho que uma coisa legal da gente pensar, né, dentro disso da formação e da própria vulnerabilidade, né, o que é a tal da vulnerabilidade, né, porque o que as pessoas muitas vezes pensam? É a criança vulnerável que foi lá abusada, é a pessoa catastrofizar, chorar em posição fetal, e será que é isso, né, se vulnerabilizar necessariamente, né? Que é aí que entra o medo, né? E também aquela questão de, bom, se eu me mostrar como eu sou, o que vai acontecer, né? E isso é muito impressionante o quanto os terapeutas estavam muito confortáveis quando existiam. Eu acho que posturas, práticas, teorias, talvez, eu arrisco dizer, que de alguma maneira esperavam uma relação hierárquica, uma relação mais distante, uma relação mais formal, e o quão confortável é estar nesse papel, né? E aí vem a TCC, já desce um degrauzinho, um bom degrau, a terapia de esquema acabou o degrau, de história degrau, chuta o degrau. Então, todas essas coisas, elas convidam a gente a entender, bem isso que tu falou, né, Mari? O que é a tal vulnerabilidade? Porque muitas vezes as pessoas vão para os extremos, né? Então, eu não queria me mostrar, eu queria estar um pouco mais distanciado, um pouco mais formal, e entendo que se eu, então, não tenho isso, e tem muita gente
gente vai para terapia do esquema erroneamente por causa disso, porque, não, eu posso me mostrar 100%. Meu paciente me conhece exatamente como eu sou, e aí, meu Deus, tá, mas em que momento dá para ver tanto assim, né? E como é que é esse padrão de se mostrar e o que isso significa na prática? Até porque, na verdade, se a gente parar para pensar, a vulnerabilidade que a gente mostra é a capacidade das nossas emoções não estarem fora da sessão, quando elas precisam estar ali dentro daquela relação. No fundo, está relacionado a isso, né? E está relacionado a se a gente tem uma dinâmica naquela relação que não está bem, isso precisa ser mostrado, isso precisa ser sentido, isso precisa ser conversado. Nós somos modelos disso, de muitas vezes expor essa conversa. Então, a vulnerabilidade inicia da nossa emoção, do nosso desconforto, ou né, de algo que não está bem ali, que precisa ser falado. Então, a gente às vezes não se dá conta que a vulnerabilidade não tem a ver de contar que, eu passei por uma situação que eu sofri não é exposição, né, Lu? Eu posso Perfeito, contar se eu achar que faz sentido, mas a vulnerabilidade tem a ver de eu não ignorar fenômenos daquela relação. E da mesma forma, né, Lu, se eu vou fazer uma autorrevelação, né, eu posso dizer como eu me sinto, mas eu não vou dizer, olha, tu tá horrível, eu me sinto assim. Daqui a pouco inverter os papéis. Controlar, fazer um descontrole, né, Mari? A famosa indução de culpa, né? Que tem muito frequentemente a conduta, né? Ai, olha só, você não tá te engajando, isso me deixa triste, isso me faz mal, isso me desmotiva a te atender. E aí, né, assim, até a ideia tá boa, mas tá posta de um jeito que vai só fazer o paciente se sentir culpado e aquilo não é necessariamente vulnerabilidade, porque provavelmente não é bem isso que o terapeuta tá sentindo, né? E quando a armadura entra para sessão... Fala, querida, desculpa. Não, desculpa, Mari. Eu ia falar que eu acho que a gente pode até abrir, assim, pensar que não somente na terapia de esquema, mas no nosso papel enquanto terapeutas de um modo geral, mas óbvio que a terapia de esquema traz isso com tudo, com outro né? olhar, né? Com outro olhar. A vulnerabilidade é o contato com essas emoções que tem a ver com o conceito básico de empatia, né? Eu falo muito do vídeo da Brené Brown, aquele basiquinho, simpatia versus empatia. Eu acho que aquele vídeo a gente tem que assistir assim uma vez por semana para lembrar que para eu me conectar com o meu paciente, para eu me vulnerabilizar, eu tenho que dar espaço para sentir isso dentro de mim. Se um paciente meu fala de algo que é muito doído para ele, eu me vulnerabilizar, eu dizer sinceramente, eu sei como você se sente. Eu consigo imaginar o quanto isso está sendo difícil para você. E aquilo vir com sinceridade. Porque se a gente não está conectado com a nossa vulnerabilidade, ou seja, com as nossas emoções, com o que é sentir raiva, o que é sentir medo, o que é sentir tristeza, o que é sentir alegria, a gente nunca vai conseguir refletir isso na relação terapêutica. Exato, sim. Como é importante, né, Cris? E fiquei pensando, né? E quando dá errado, né? Ninguém tá livre. Quando as armaduras entram, né, no setting ali, na sessão, né? Também é importante a gente pensar, bom, elas entram, né? Duvido quem não tem aqui uma história de uma sessão muito ruim, de uma vez que se atrapalhou, que foi crítico, que invalidou mesmo sem intenção, ou que a criança do terapeuta ali entrou, né? E o adulto saudável saiu correndo pela porta, né? Mesmo que não tenha feito nada tecnicamente errado, né? Mas que ficou ali ativado e daqui a pouco saiu mal, né? O que vocês pensam sobre isso, assim? E agora, tá feito, né? Eu sempre penso que, claro, às vezes não dá para arrumar na sessão, porque às vezes a gente nem se deu conta na sessão, isso acontece, né? Então, vou tentar partir do pressuposto que isso não apareceu na hora, a gente não chegou à conclusão na hora. Como é importante, depois que a gente faz uma conversa difícil, né, na sessão, refletir se toda aquela conversa foi de todo saudável, se não teve pontos de reflexão e que talvez a gente tenha que costurar de uma forma diferente, né? Então, às vezes eu vejo que quando a pessoa, ela tinha razão, né? O terapeuta, assim, eu precisava dar uma dura no paciente, que ele não estava engajando, que ele estava faltando muito, sei lá eu. E aí a pessoa tá tão convicta que aquilo tá certo, e às vezes tá mesmo, sem dúvida está, que ela também não reflete se a maneira como ela expôs aquilo tá correto. Porque às vezes a intenção tá boa, mas aquela velha história de boas intenções, o inferno tá cheio, né? Então, quanto não é importante, né, que o terapeuta saia da sessão e pense, assim, vou fazer uma revisão, vou rebobinar a fita de como é que foi aquela conversa. Assim, era só meu adulto que estava ali, eu pesei a mão em algum momento, teve outros modos que apareceu, eu fiquei feliz, por exemplo, quando o paciente ficou se sentindo mal,
que daí já é, né, um lado muito mais crítico mesmo aparecendo. Então, é importante que a gente faça isso, porque senão depois na semana que vem eu vou ter que ir lá e voltar e dizer, olha, fulana, a conversa foi muito positiva, acho que foi muito bacana, várias coisas que a gente conversou, acho que a gente conseguiu tocar em pontos importantes, mas eu queria te pedir desculpa sobre um ponto, eu queria rever contigo a maneira como eu falei sobre um aspecto, porque isso é importante, né? O vulnerabilizar também inclui dizer, fiz caca, né? Abra um parênteses para a gente partir do pressuposto que esse terapeuta já está sabendo quais são os seus esquemas e as suas dificuldades. Porque se a gente está falando daquele terapeuta que não se vulnerabiliza, ele saiu daquela sessão sem perceber absolutamente o efeito que ele causou naquele paciente, ou sem essa capacidade de parar e refletir sobre como isso pegou aqui dentro, né? De olhar e falar assim, tem alguma coisa esquisita aqui. Alguma coisa não foi legal ali naquela sessão. Vamos ver se não foi legal para mim, se não foi legal para o paciente. E isso tem a ver com o que você falou, né? Porque às vezes é o contrário, né? A falta de limites, né? Relações abusivas com o terapeuta. Seja o terapeuta que às vezes pode ser abusivo, seja o paciente que pode ser abusivo com o terapeuta. E daqui a pouco o terapeuta tá ali numa relação abusiva pedindo desculpas, o que que eu fiz, como é que eu te agrado. E na verdade a gente não dá nem o que o paciente precisa, nem o que a gente precisa, né? E aí tá a questão de realmente saber quando realmente se retratar, quando realmente ser firme, né? E sim, né? Vai ter um mal-estar, às vezes, né? A pessoa vai montar num porco, porque é algo que nunca recebeu na vida, ou porque é muito difícil, porque é ativa demais, né? Porque às vezes até passa do que o paciente consegue tolerar. E aí vai, né, do nosso autoconhecimento também, da nossa supervisão de, bom, não sei o que aconteceu, sei que foi horrível, né? E ter alguém que nos conhece, que é apego seguro, seja o nosso terapeuta, seja o nosso supervisor, olha, foi o que aconteceu, né? Vou te dizer tudo o que aconteceu. E aí essa leitura também faz toda a diferença, né? Acaba sendo um antídoto pra gente. A gente falou de esqueminhas que os terapeutas gostam, né? A gente falou assim, o quanto o autossacrifício a gente se abraça e acha bem bonitinho, mas ele tá dentro do direcionamento para o outro, né? E ele tem a ver com a gente buscar aprovação também. Então tem a ver com daqui a pouco a gente cometer erros importantes de não confrontar o paciente ou de aceitar abusos na relação, precisando dessa aprovação do paciente, acabar entrando numa química esquemática abusiva com um paciente mais, enfim, mais defectivo, mais privado mesmo, né? E se a gente não olhou para isso, a gente fez furada. E aí alguém ali falou nos comentários, né? É muito difícil a gente fazer essa avaliação se distorcer. Porque nós não somos diferentes dos nossos pacientes. Se a gente diz que esquemas são egos sintônicos, ou seja, a gente tem uma dificuldade de fazer uma diferenciação entre o esquema e nós mesmos, e é isso que a gente vai buscar na terapia, como que eu vou pedir de nós vamos pedir de nós mesmos essa habilidade sem a gente procurar ajuda? Então, não, a gente vai ter que pedir essa ajuda para o supervisor e para o terapeuta, que só vão nos ajudar se a gente for sinceros, como a Mari falou, né? O supervisionando vir para a supervisão com a caca que ele fez. Não adianta trazer caso bom. A gente pode até combinar 10 minutinhos para você me contar todos os teus sucessos terapêuticos. Ótimo, vamos falar sobre isso, mas eu preciso que você me fale de tudo que está dando errado para a gente poder te ajudar, né? Perfeito. As dúvidas, né? E a contratransferência às vezes está fluindo bem, mas tem algo ali que não está bem, que é até uma questão polêmica também, né? Na nossa categoria, quais pacientes que a gente pode atender, né? Que às vezes a armadura está ali também, né? Posso atender tudo, né? Só que não. A partir não do apenas 0 isso, anos né? até o 100, né, Mari? Do 0 ao 100, casal, família, né? Todo mundo. E não só isso, né? Daqui a pouco, sei lá, eu sou terapeuta de casal, né? Mas daqui a pouco, determinados públicos, né? Públicos não, né? Determinados casais, eu não vou poder atender. Ou daqui a pouco, sei lá, né? Um determinado tipo de paciente, né? Não é que eu não possa atender, mas daqui a pouco, sei lá, um caso de luto, né? Falecer um familiar. Talvez eu não esteja pronta agora. Não quer dizer que eu não possa atender, mas agora talvez não. Da mesma forma, crianças, né? Sei lá, adoro crianças, mas também não tenho, né? Aquele perfil para brincar, né? Para ter aquele lado mais lúdico, bom, ok, né? Já saber o que é do contexto e o que é do perfil também, né? Deixa eu pedir uma coisa para vocês. A gente está falando de vulnerabilidade e eu confesso que toda vez que eu vejo assim Instagrams e lives e coisas, eu vejo muitas pessoas falando sobre como se deve fazer, dizendo que é assim, que é o certo, mas também eu não sinto segurança. Eu tenho uma desconfiança e abuso muito grande. Eu tenho esse esquema. Então, eu sempre fico falando assim, tá, mas e você faz? Quero perguntar para vocês e eu vou responder também.
Vocês fazem... Como que é a rotina de terapia, de engajamento de vocês com isso? O que vocês acham da gente perder 5 minutinhos para falar um pouquinho a verdade, assim, como que a gente lida com isso na nossa vida? Acho ótimo. Acho ótimo. Quer começar, Mari? Querem começar? Posso começar? Tá, eu começo, então. Bom, bom, eu invisto bastante. Vamos lá, eu faço terapia toda segunda-feira às 10, batendo na porta, há 8 anos, não é pouco tempo, com a mesma terapeuta. Aquela que lute, que vai me aguentar por mais um tempo, provavelmente. Eu tenho um grupo de supervisão que a gente já está juntos há 7 anos, que a gente é o mesmo grupo, são 8 terapeutas que a gente semanalmente, durante 2 horas, se encontra para conversar sobre casos e discutir. Ele tem um caráter também de supervisão, mas também algumas coisas de teoria, a gente estuda alguns artigos, a gente se mantém atualizado também, então é uma oportunidade também de ter alguma coisa com prazo, assim, para poder ter que estudar, trazer artigos e pensar. E eu tô num grupo com a Mari também, né? Com o grupo da Weiner, com o Ricardo, para fazer a última etapa da certificação de terapia do esquema. Então, a minha semana tem bastante tempo, embora o grupo seja quinzenal, né? Pensando que tem algumas, né? No total, eu posso dizer que tem umas 14 horas por mês de supervisão, mais a minha terapia. E eu acho que o processo ele nunca termina, porque a gente, na verdade, vai melhorando algumas coisas e algumas outras coisas, outras portas se abrem, né? Já que é pra gente realmente, por exemplo, abrir, eu vou dar um exemplo de reflexões que eu fui fazendo na supervisão ultimamente. Por muito tempo, eu tenho um esquema de efeito horroroso, né? E por muito tempo, eu sempre ficava com a sensação de sair da sessão e pensar, fiz tudo errado, é uma porcaria, meu paciente me odeia, eu vou virar gari. Esse era o meu ciclo maravilhoso de reflexão. E o que aconteceu foi que, então, a gente bolou, né, eu e meus colegas, e nós bolamos uma intervenção de eu perguntar mais feedback para os meus pacientes. Parecia uma ótima ideia, até que o meu esquema de busca de aprovação e reconhecimento adorou isso, porque daí a gente recebe confete semanalmente. E aí eu comecei a me dar conta, opa, eu tô felizinha demais com os feedbacks. Isso não tá bom, porque era para eu só acalmar o coraçãozinho e não ficar faceira. Então, opa, volta para cá, né? Isso aqui não tá tão legal. Então, a supervisão ela tem essa reflexão de, opa, vamos fazer uma intervenção, aqui achou no outro esquema, volta para cá. Vamos pensar como que a gente vai fazer isso de uma maneira que sim, eu possa ter um feedback sem ser um feedback que eu estou pedindo demais para ganhar confete, que seja reflexivo para cuidar da minha criança e não para, né, de alguma forma hipercompensar. Então, essa reflexão, ela é toda semana, ela é toda sessão, ela é com aqueles pacientes que a gente sabe que engancham. Isso tem que estar o tempo todo presente. Talvez daqui a pouco eu descubra outra intervenção que acione outro esquema, não sei, espero que não. Mas esse é o ponto, né? Então, eu acho que essa reflexão nunca acaba, né? E com certeza isso vai um pouco para terapia, com certeza isso vai um pouco para supervisão, porque tem coisas que vão enganchar e que são assuntos de terapia, tem coisas que vão enganchar que são assuntos de supervisão, né? E acho que, enfim, não sei se respondi bem, mas tô falando um pouco sobre investimentos, né? Que fazem. Se fosse para falar de termos de terapia, meu Deus, aí precisa de uma live só para mim. Sim. Então, eu também invisto bastante, eu acho que é super, super importante, né? Até cuido para não pesar a mão nessa parte, mas faço também terapia toda semana, supervisão. E eu gosto também, né, de ter mais um supervisor, né? Tanto individualmente quanto em grupo, acho que isso enriquece bastante, né? Então, tenho esse grupo que eu estou fazendo junto com a Lu, né, com o Ricardo, né, faço com ele também individualmente, faço com a Ana Risson, né, eventualmente com outros supervisores de tempos em tempos. E é algo que realmente me agrega muito, 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 né, tanto por olhares diferentes, já participei de outros grupos de supervisão, como da própria Rafa Friso, né, entre outros. E como é legal, né, porque a gente vai fazendo também um mosaico dentro da gente, né, de ver o que é meu, o que né, combina, o que de repente não combina, mas que eu posso aprender. Uma coisa que eu gosto muito é, às vezes, escolher um supervisor que tem um estilo diferente do meu, né? Que daqui a pouco até é estranho, assim. Por quê? Né? Porque, às vezes, é aquela pessoa que vai nos ensinar, né, a fazer algumas habilidades que, né, a gente não tem. E vice-versa, né? Então, são coisas bacanas também da gente poder pensar, né? Então, gosto bastante. Fora os cursos, enfim, e tudo mais. Né? E realmente, para mim,
né? Como o Jeffrey Young fala, e que tu sempre fala, né, Lu, que é a terapia do terapeuta, né? A supervisão, né? E mudou minha vida, muda minha vida, sou outra pessoa, porque a gente acaba aprendendo para a vida também, né? Na própria questão da química esquemática com os pacientes, ou da própria contratransferência, de coisas que nos ativam, a gente vai aprendendo sobre a gente, né? E às vezes a gente também, dando para o paciente, né? Eu ouvi uma vez uma frase, né, que a gente vai ser, né, a terapeuta, né, que o paciente precisa ser, né? Então, assim, isso também nos ensina muito, muito, muito. Perfeito. Quanto tempo você está de formada, Mari? Deixa eu lembrar, 14, eu acho. Então é assim, né? A Mari a 14, Lu a 10, eu a 10. E a gente está hoje, essa é a rotina de hoje. Eu também tenho uma rotina semelhante. Eu faço super com a Adri, Maia, estou num grupo com o Ricardo também da certificação. Já fiz supervisão com o Décio, já fiz supervisão com a Bertila, de terapia. Enfim, eu até estou espaçando a minha supervisão com a Adri no momento que eu tenho só 8 pacientes agora, que eu estou diminuindo para entrar em licença. Então, mas ainda assim, com 8 pacientes, eu tenho lá pelo menos um encontro quinzenal com ela, né? Então, assim, e aí a pergunta que eu acho que eu já sei a resposta, assim, vocês não pretendem parar ano que vem? Tá, eu também não. Então, assim, esse é o diferencial, né, gente? Não, por que às vezes as pessoas ficam ali naquele ciclo de por que o tratamento não tá dando certo? Como a gente já falou, é o paciente, a resistência dele. Mas se a gente for parar para pensar, os terapeutas que estão com a agenda cheia, que estão ciclando, dando aula, que estão em lugares e posições de sucesso de carreira, tem por trás todo esse investimento que a gente está falando, né? De nunca desistir disso também e de nunca assumir que a gente está 100% pronto e perfeito para parar de fazer supervisão e parar de fazer terapia. Mais uma vez, não preciso ficar em terapia 50 anos, mas eu preciso estar consciente disso tudo, né? Exato. E às vezes as pessoas têm essa ideia, né? Mas é muita coisa para fazer no início de carreira, depois fica melhor. Não, na verdade, não fica, né? Porque a gente não para. E na verdade, a exigência também muda. Porque quando a gente é iniciante, eu pelo menos, eu não sei se vocês têm essa sensação, mas eu era exigente porque padrões flexíveis vem com a gente, né? Mas eu me exijo muito mais hoje do que quando eu era recém-formada. Porque quando eu era recém-formada, eu tinha carta branca de que eu era recém-formada. Eu entendia que tinha um passe livre para fazer algumas cagadas, que hoje eu não me dou mais o direito de fazer. E que não que seja justo. Eu acho que não é justo até. Acho que tem um pouco de falta de compaixão comigo mesma. Mas ainda assim, isso é uma reflexão para entender que, na verdade, não melhora. Que, no sentido assim, depende dos esquemas e de como o terapeuta lida, né? No meu caso, para mim, mais tempo de formada melhora por um lado e piora por outro, né? Porque melhora porque, claro, a gente vai pegando mais cancha e acho que realmente isso vai facilitando a nossa vida, nossas intervenções, a gente se sente menos inseguro no dia a dia, e isso é um alívio desgraçado. Mas, por outro lado, né, às vezes eu me perder em coisas que eu acredito que eu já não deveria mais me perder, são muito cansativos. E aí, de novo, é outra supervisão com outras demandas, com outra lógica. Então, sempre vão existir motivos pelos quais a gente vai ter que estar aperfeiçoando e refletindo sobre a nossa prática, né? Sim. E por outro lado, acho que uma coisa que ajuda e que acaba melhorando, e um aprendizado, acho que para a vida toda, né? A gente tenta e a gente tem a esperança, a gente quer que o paciente melhore, a gente dá o nosso melhor, a gente estuda. Só que a onipotência do terapeuta não existe, né? Não. Então, cada pessoa vai até onde ela pode ir, né? Seja o terapeuta, seja o paciente, né? Às vezes a pessoa vai interromper ou não vai conseguir e faz parte, né? E é doloroso, porque às vezes a gente quer, nossa, eu quero que tu seja feliz, eu quero que tu consiga, eu quero que tu voe. E a pessoa fica ali, né? E aí a gente vai até onde dá. E às vezes também ajustando as nossas expectativas, né? É bom um paciente que daqui a pouco não se mata, que tá vivo, que consegue ter um relacionamento que não é abusivo, que é bom, né? Consegue trabalhar, não tá mais deprimido. Às vezes já é um baita ganho, né? E não é realmente pensar pouco, querer pouco, né? Mas é também a gente pensar que, bom, a gente não pode querer algo que daqui a pouco o paciente também não consegue naquele momento, né? E eu acho que isso ajuda com o tempo, né? De a gente também poder ser mais compassivo com isso, né? Não no sentido de se eximir da sua responsabilidade, da sua competência técnica, mas
tem coisas que eu não vou conseguir, ou tem sessões que vão ser difíceis, dessa é uma sessão ruim, né? Aposto que até os grandões da terapia do esquema também, né? Se forem fazer um vídeo, vão ter sessões ruins que eles não gostariam de mostrar, né? Nem todas as sessões estão do renco lá, né? Eu gosto muito de pensar que isso é verdade, Mari. Olha, eu fiz um curso esse final de semana com a John Farrell e com a Aida Shaw. E elas foram muito... elas são muito queridas, né? Assim, e elas estavam fazendo... Foi uma formação em terapia do esquema em grupo. Então, a gente simulou muito como a terapia de esquema em grupo funciona. E elas são bem assim, daí elas erravam, daí elas chamavam atenção uma da outra, daí elas falavam, não tá funcionando. E elas são casadas, né? Elas são casadas. Elas falam, não, vamos fazer desse jeito. Então, eu acredito que seja verdade. Pelo menos ali com elas, eu sei que tá mais ou menos assim. E vamos lá, seguir nessa tua lógica, né, gente? Esquema tem cura? O que é cura, né, para começar? Bom, perfeito. Terapeuta fazendo live é ótimo, né? O que é cura? Começar com o devolve a pergunta, né? A gente não consegue, né? A gente vai indo e quando vê o que define a cura. Aí o roteiro da Mari era pra falar do negócio que a gente veio tratando. Mas nem eu lembro mais o roteiro, até fui olhar aqui. Eu já larguei. Ele tá aqui do lado, mas de alguma maneira, só pra avisar, a gente tá falando de tudo que era pra estar escrito ali. Então a gente só mudou a ordem, então tá tudo lindo. Mas é justamente isso, assim. Antes, não entrando na filosofia do que é cura, que é bem relativo, mas a gente não perde esses esquemas, a gente enfraquece, a gente aprende a conviver, a gente dribla os nossos modos de enfrentamento, a gente acolhe a nossa criança, né? Até os próprios modos punitivos, críticos, né? Já não se fala mais em eliminá-los, porque se tem muita consciência de que eles não são absolutamente 100% elimináveis, né? E isso significa que a gente vai estar para sempre recebendo essas ativações quando alguém apertar o botão certo, tá? E como a gente está muito à mercê de contatos humanos com pessoas novas, porque às vezes se a gente não tivesse um trabalho que mergulha tão fundo e que lida tanto com pessoas, a gente poderia fazer a terapia, conhecer nossos esquemas, regular tudo e passar ali a vida com menos ativações, porque a gente tem ali o mesmo núcleo de pessoas que a gente convive, já tá, né, tudo acertadinho. Com pacientes, eles podem eles estão com o dedo ali o tempo todo na gente. Daqui a pouco eles acertam o botão, eles acertam o esquema. Claro. E eles ativam o nosso esquema, eles ativam nossos modos de enfrentamento. Quando a gente vê, a gente tá com 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos de caminhada, agindo a partir do nosso esquema, da nossa distorção e não como um adulto saudável, um terapeuta que tinha que estar ali. Sim, perfeito. Perfeito. Teve uma coisa que agora me perdi já essa altura do campeonato, quem que falou, mas que eu fiquei pensando, tipo, não posso esquecer, então vai ser um pouco descontextualizado, mas acho que no final vai encaixar com isso que a gente está falando da cura, né? Enfim, que tem a ver com as limitações, acho que foi a Mari que falou sobre a questão das limitações, de até onde aquela dupla pode ir, até onde aquele processo pode andar, né? E saber reconhecer isso. E eu falei hoje uma coisa em supervisão, que eu brinco, eu nunca tinha me dado conta quanto isso para mim é uma crença positiva, assim, que é uma coisa que eu acredito muito, que existe 2 tipos de terapeuta para mim, né, dentro de um processo. Quer dizer, existem mais, mas pode se dividir em 2 pedaços, né, que é aquele terapeuta que chuta o gol, que é aquele terapeuta que vai dar alta, aquele paciente que realmente vai ver as mudanças, assim, mais substanciais acontecendo. E tem o terapeuta que apara a grama do campinho, que pinta a grama do campinho antes do jogo começar. E às vezes esse terapeuta não vai ver nada, não vai ver o jogo começar, não vai ver o gol, né, a bola entrando dentro do... Nada, não vai ver nada, porque ele simplesmente vai estar preparando aquele terreno. E às vezes a gente tem que parar e observar, né, que momento está aquele paciente na terapia e descobrir muito cedo, talvez, quem é o terapeuta que eu vou ser para aquele paciente. Porque às vezes a gente quer sempre ser o terapeuta que chuta o gol. E na verdade, não. Na verdade, eu sempre brinco, eu trabalhando com pacientes mais graves, eu entendi muito cedo que eu quero só ser a pessoa que para a grama do campinho.
porque alguém vai chutar gol, porque provavelmente essa pessoa vai ficar muitos anos em terapia, provavelmente com vários outros terapeutas, porque processos se encerram e vai ter que, de alguma forma, né, rever outras coisas. Então, o quanto também faz parte da sabedoria a gente saber que a gente não precisa fechar o ciclo inteiro daquele processo com o paciente, né? E como isso é difícil e mexe com os nossos esquemas. Sim, sim, Lu, perfeito. E eu costumo dizer isso, né? Às vezes a gente vai ser o primeiro terapeuta, às vezes o segundo, 10º, 20º, ou nunca vai ser, né? Porque realmente é um processo, né? E é o tempo da pessoa, e tem contexto de vida. Às vezes, daqui a pouco até voltaria para ti, né, Lu? Mas daqui a pouco tu não tem horário, daqui a pouco a pessoa está num outro lugar. Então, não é uma questão de incompetência técnica, de uma falha necessariamente, mas é uma questão que acontece, né? E que às vezes vai ativar as armaduras, né? Que vem muitas vezes quando, né, a gente não tá seguro, quando a gente coloca pra gente, a gente se ativou, né? Não consegue separar as coisas, né? Uhum. E quando vê, começa a prejudicar os outros atendimentos por causa disso, né? Quando a gente tem por isso, volta aquele equilíbrio de agenda que a gente fala também, de saber entender qual é o público que a gente atende, como atende, quando atende, e a quantidade de pacientes graves que a gente vai atender, vai pegar. E não só graves no sentido daquilo que é dito grave, mas graves para nós. Graves ou que, né, que são mais difíceis pra gente, sei lá, um paciente mais evitativo, o horário que vai escolher. Para as nossas ativações, para as nossas dificuldades. Esses pacientes a gente tem que saber muito bem, assim, fazer um monitoramento adequado disso, né, gente? Sim. E aí fica mais uma vez a pergunta, né? O que me voltou assim, de novo, olhando as pessoas que estão aqui, olhando vocês duas, o que a Lu falou. Cadê as pessoas que precisam saber disso? Como é que a gente chega lá? Pessoal, eu acho que a gente fez na última live um pacto coletivo, um desafio de fazer né, de fazer uma autorreflexão e pedir feedback para todos os pacientes. A gente podia, quem sabe, fazer um pacto de tentar levar essa mensagem de alguma forma. Eu sei que não é chegar para a pessoa e falar assim, ô fulano, você entra na igreja. Fica a dica. Fica a dica, marca lá no Instagram sem querer, né? Mas, sei lá, como que a gente poderia? Vamos pensar juntas, mandem ideias, o que a gente pode fazer assim para as pessoas ouvirem e verem que elas precisam olhar para isso. Não apenas que precisam, que podem, né? Porque às vezes são pessoas que querem, mas, né? E isso é muito legal no projeto de vocês, né? No trabalho de vocês, de poder abrir um espaço, muitas vezes com conteúdo gratuito, né? De supervisão, de trocas, de pessoas que às vezes estão começando, que não têm patrocínio, que ainda não têm uma boa remuneração, que querem sim ser olhadas e trocar e aprender e não conseguem, né? Então essas pessoas também às vezes ficam na sua armadura ali de não conseguir, né? Pedir ajuda, né? Às vezes com a batida da privação também. E aí, olha que engraçado, me deu um insight agora pensando que a resposta do como que a gente pode aproximar, talvez ter uma chance maior de aproximar essas pessoas, seja justamente o tema da live, né? Que é despindo a armadura. Porque eu fico pensando que também essas pessoas não vêm até nós porque elas talvez achem que a gente está num patamar muito distante, né? E quando vem, e se eles se aproximam e veem que a gente também erra, que a gente também se sente inseguro, que a gente também está fazendo um monte de supervisão e terapia e várias outras coisas, e que esse processo pode mudar as inseguranças, mas as inseguranças seguem, pode mudar as reflexões, mas as reflexões seguem, pode mudar as dúvidas, mas as dúvidas seguem. Então eu acho que a gente quebrar essa hierarquia, porque a gente tem uma cultura muito esquisita no Brasil, né? Que é os terapeutas, que são os professores, ou que são pessoas que escrevem livros, capítulos, e os demais. Eu não sei de onde saiu isso, porque é isso, a Johnny, a Aida, né? Best friends forever, tu manda um e-mail, elas respondem, não existe essa coisa hierárquica, assim, meio idolatria, e que no Brasil existe, né? Então, talvez a nossa parte seja a gente quebrar e dizer, olha só, ninguém me põe num pedestal, porque assim, eu nem tô lá, tá? Eu nem sei, eu só tenho 6 anos, eu não sei o que eu tô fazendo ali, sabe? Tipo, me tirem daqui. E da mesma forma, né, Lu, a gente fala aqui né, da importância da terapia, da supervisão, dos cursos, e a gente sabe que na realidade nem todo mundo consegue, e não sei vocês, né?
para mim foi uma construção chegar até onde eu cheguei, ainda, né? Acho que estou sempre em construção. Então, né, por favor, não fiquem, nossa, mas eu não consigo fazer supervisão, não consigo fazer terapia, eu não consigo fazer os dois agora. A questão é a gente poder fazer aquilo que a gente consegue nesse momento, né? Seja por conta, seja com os amigos, seja, né, buscando a sua rede para crescendo conforme for possível também, né? Sem uma tirania dos deverias. Deveria. Não, né? A gente está aqui no poderia, precisaria, né? O que a gente precisa, né? Perfeito, Mari. E é o que você falou, esse é o grande objetivo do nosso projeto, de alguma forma, é tentar fornecer esse acesso mínimo para as pessoas a essas oportunidades, a esses poderias, né? A ter a supervisão, a ter o espaço de dúvida, espaço de networking para montar esses grupos de estudo. E com certeza, a gente não está fazendo o grupo de supervisão. Certificação com o Ricardo, mais supervisão, mais, como a gente sempre fala, R$3.000 por mês em em desenvolvimento. Quem não dá, né? Ninguém sai ganhando R$3.000 por mês só para poder reverter na carreira, não é uma realidade. Então, e sempre é o que a gente falou lá, acho que foi na semana de lançamento, a gente falou assim da tríade, né? Fazer essa autorreflexão, por isso que acho que o que a Mari trouxe da vulnerabilidade é a tecla principal, assim, que é refletir. Eu não tenho como investir em tudo, eu vou parar e vou pensar. A minha limitação maior é técnica. Eu posso saber, eu tenho limitação teórica, tá tudo bem ter. Eu não fiz minha faculdade nada bem feita, eu, Cris. Então, a minha limitação, quando eu me formei, era muito teórica. Eu precisei investir muito em cursos. Né? E aí eu abri mão, por exemplo, de supervisão. Eu demorei bastante tempo para fazer supervisão. E aí, ou não, a minha supervisão tem habilidades terapêuticas, então eu preciso ir para supervisão. Não, eu tô com uma dificuldade de regulação emocional, a minha vida pessoal tá muito bagunçada e tá atrapalhando então eu vou ter que investir em terapia. E eu vou ter que fazer essa avaliação e olhar para onde que eu vou canalizar meu dinheiro, minhas forças, se eu preciso selecionar isso, né? Perfeito. E acho que uma coisa bacana, né? Se vocês quiserem, né, deixar um espaço também no portal e deixo também meu contato, se quiserem, né? Se quiserem me chamar no direct, às vezes essa ajuda, né? Onde é que eu posso buscar uma formação que me atenda, né? Um profissional que daqui a pouco tem um valor mais acessível, uma instituição, um supervisor, um grupo de supervisão. Porque às vezes existem caminhos, né, que a gente não conhece, e quando a gente também se vulnerabiliza no sentido de, olha, eu preciso de ajuda. Isso é se vulnerabilizar, não é dizer preciso de ajuda porque eu tô sem dinheiro para pagar meu aluguel. Não precisa chegar, né, falando toda a tua vida, mas olha, né, por onde eu começo? Eu quero começar na clínica, eu quero recomeçar, eu quero mais pacientes, né? Essa é outra coisa que eu vejo entre colegas, né? Eu não vou dizer que eu preciso de pacientes, eu tô com poucos. Diga, né? Eu tô aceitando pacientes, tô precisando. Porque às vezes, bom, não vou te encaminhar porque tu tá dizendo que tá cheia, só que não, né? Então, até isso, ter as pessoas de confiança para poder dizer, né? Eu tô precisando, como é que eu faço? Não sei cobrar, não sei fazer, não sei quanto eu cobro, né? Até isso eu vejo, não sei vocês, né, gurias? Às vezes vem pessoas, né, no Instagram, inbox, que eu vejo que querem ver o valor da tua consulta apenas, né? Diz, olha, não sei quanto cobrar uma terapia de casal, quanto que tu acha que eu posso cobrar? Claro, isso é da pessoa, tem a tabela de CRP. Mas de dizer, sabe? Quando me pergunta, eu falo na boa, né? E quando é aquela coisa que a gente vê, poxa, eu me sinto realmente abusada, né? De, poxa, né? Pergunta, né? Mostra, olha também, né? Estamos juntos nesse barco aí, a gente tá tentando crescer juntos, né? E a gente pode ajudar o colega a crescer, né? Um não vai impedir o crescimento do outro, né? Na verdade, a gente pode voar juntos, né? O meu namorado falou pra mim ontem um negócio, ele perguntou do portal, assim, ele falou, como é que é? Ele falou, as pessoas na psicologia, elas compartilham, porque ele falou assim, as pessoas que estão no portal, por exemplo, elas vão achar muito legal o portal e elas vão contar para as outras pessoas, ou elas vão querer, tipo, aí eu faço um negócio muito legal e eu não vou dividir com ninguém, né? E aí eu fiquei pensando assim, olha, talvez elas infelizmente elas não falta para reunião amanhã, né? Talvez elas não queiram dividir tanto. E assim, uma coisa, né? Você falou, Mari, de pedir ajuda para nós, mas também forneçam essa ajuda para as outras pessoas, quem já está com essa possibilidade. A gente quer muito fazer uma curadoria disso, por exemplo. Então, vocês conhecem grupos, conhecem pessoas que estão dando palestras gratuitas, fazendo grupo, grupo de terapia de esquema, R$20 o encontro. Manda pra gente, contem, daqui a pouco a gente cria um mural de anúncios, uma coisa assim no portal.
para que as pessoas possam, opa, acessar lá para poder se ajudar, porque senão a gente vai continuar construindo uma cultura que prejudica a gente, prejudica especialmente a nossa profissão, porque a gente vai continuar fazendo um monte de bobagem por aí, né? Sim, esse lado competitivo que muitas vezes aparece, né, no meio psi, que é tão, tão triste, né? Fico pensando até nos grupos de supervisão, às vezes, ou nos espaços, nos cursos, né? Aquelas vezes o colega se vulnerabiliza, porque às vezes teve uma sessão ruim, ou porque tá inseguro, ou sei lá, né? E os outros, às vezes, né? Sem ser um ambiente seguro para aquele colega, né? E aí, consequentemente, aquele colega às vezes não vai se mostrar mais, aí o outro vai se mostrar e vai fazer a mesma coisa, o quanto acaba, né? Sendo algo reforçado e que pode ser diferente, né? Como é legal ter um colega, tamo junto, também já errei, vamos lá, né? Vamos ser essas pessoas, né? Vamos ser essas pessoas. Estamos 31 ao vivo. Se cada um sair com esse compromisso interno, já é muita coisa, né? Exato, exato. Sim. E até quebrar o ciclo, né? A vulnerabilidade também tem um pouco isso. Claro que eu acho que a gente não tem que se vulnerabilizar para todas as pessoas, porque a vulnerabilidade também perpassa pela sabedoria de para quem que eu estou me vulnerabilizando. Mas a gente deveria quebrar alguns ciclos de medo de dizer estou precisando de paciente, medo de dizer estou com dúvida sobre tal coisa. Vocês conhecem algum curso sobre essa temática? Vocês conhecem um supervisor mais em conta? Tu gosta do teu supervisor? Me conta um pouquinho sobre a dinâmica de vocês para ver se de repente vai fazer sentido eu fazer. Essas coisas deveriam ser livres, passe livre. A gente deveria poder perguntar para qualquer colega e isso. Até entre colegas, né? Uma coisa que eu fiz muito no início, né? Que eu também não tinha condições de fazer supervisão paga, né? Assim, no início. É fazer entre colegas. Vamos nós três, a gente, bem como talvez tu faça, né, Lu? Nós três a gente senta, conversa, né? Estuda, traz os casos. Isso, né? Só o olhar do outro já faz uma grande diferença, né? E é uma forma também, às vezes, mais acessível. Claro, claro que sim. Claro que sim. Supervisão não é um olhar de cima para baixo, é um olhar de fora para dentro. Né? E esse olhar, claro, quanto mais tempo de carreira, esse olhar vem mais acurado, vem mais assertivo, vem com mais bagagem teórica, mas ele também pode vir de um colega que está se formando junto. É um olhar de uma pessoa que não sabe, que está vendo, não está vivendo aquele processo interno e pode olhar e falar, opa, mas aqui, ó, você já passou desse ladinho. Ou eu te conheço, né? Como é que é isso pra ti, né? Ou olha, tu não fez nada de errado, tá tudo bem, né? E assim como o contrário, olha, acho que não foi muito legal isso, mas tá tudo bem, porque a gente, que bom que tu veio me falar, vamos falar sobre isso, tipo, vamos, deixa eu tentar trazer algumas outras reflexões que tu pode, de repente, depois refletir se faz sentido tu mudar na tua prática, né, ou nessa situação, porque também é isso, né, a gente, de novo, volta pra coisa, o acolher também, muitas vezes, é trazer um outro ponto de vista, né, de uma maneira não crítica. Exato, né, a própria confrontação empática, né? Como é importante, né? Poder ouvir aquilo que precisa ser escutado, né? Isso é receber o que você precisa também. Claro que sim. Sim, né? Acho que tu pesou a mão. Ou olha, realmente, acho que não foi legal. Se fosse comigo, meu terapeuta fazendo isso, eu também acho que ficaria chateada, né? Eu acho que eu também precisaria, sei lá, de uma validação. Ou eu talvez escutasse de uma forma, né, diferente. Né? Ou acho que, sei lá, tu tá te misturando, sei lá, né? Porque tu tá vivendo uma situação parecida, será que não pode ter algo a ver? Sim. Então, no fim das contas, ter armadura né, as armaduras do terapeuta, eu acho que consiste em a gente reconhecer o tamanho do peso delas para saber também quando é que a gente vai armado e desarmado, né? Seja para as nossas sessões, seja para supervisões, seja para terapia, seja para os grupos, né? Porque todos temos. Todos temos. Todos temos esquemas, todos temos armaduras. Todos temos. Verdade. Gurias, eu tenho certeza que a gente ficaria aqui muito mais tempo matraqueando, porque sim, a gente não falou ainda sobre... A gente até fugiu da pauta, né? Até fugimos da pauta. A gente não falou sobre o que é cura ainda. A gente pode fazer uma live inteira. O que é cura? Exatamente. Não, e agora, o mais interessante de tudo é que agora a gente ficou boa na dinâmica da gente não se atravessar e ficar falando, e aí agora eu não queria desligar, porque agora tá bom. Agora a gente conseguiu deixar a panela sem ficar num silêncio ou uma se atravessando, tá maravilhoso. Ai, gente. Sim. Olha, alguém falou agora, que lindo isso que você falou, Cris. Eu falei, aprendi com a maravilhosa Adri Maia. Aí ela entrou. Oi, fofa. Querida. Olha só, a Adri. Eu acho que tem uma pergunta aqui, gente. Eu não sei se é uma pergunta ou se é alguma coisa do meu Instagram. Eu sou a tiazona da tecnologia. Ai, nós somos também.
Quer dizer, a Lu Mas é acho que não, a Lu né? não é tanto. Vamos olhar aqui. Aqui Não sei nem quem as gurias perguntou. falaram que adoraram conhecer a gente, que tá amando a conversa. A Babi falou, sou catequizadora do portal e da Mari, seguirei sendo, me ajudam e me ajudaram Que muito. amor. Muito obrigada, Babi. A gente agradece, a gente super gostaria, pode seguir fazendo isso, adoraremos. A Lohane falou que bonito isso, Cris, sobre a frase, né, que a Cris comentou antes. A Paola perguntou, muito legal esse papo, meninas, válido a gente pensar em tudo isso. Eu sempre espalho no mundo esse recado da importância do tripé. É ótimo, Paola, sem dúvida. Eu acho que é muito, muito, muito importante. A Cami disse que fez a tarefa do feedback. Cami, a gente quer saber. Ela falou que teve umas surpresas nos feedbacks. Depois conta pra gente quais foram essas surpresas. Sim, amanhã eu vou abrir uma caixinha de perguntas aqui nos stories para perguntar como é que tá sendo a semana do feedback. Vou contar um pouquinho também de algumas coisas. Vou pedir para a Cris também me deixar os feedbacks que ela tem tido para a gente poder publicar tudo. E estava ótimo vocês. Obrigada. E amanhã tem supervisão no portal, né, Lu? E amanhã tem supervisão em grupo das 11 maravilhosa Cris. Vocês não querem, de repente, falar, né? Como é que as pessoas podem se inscrever no portal? Como é que elas fazem para participar das supervisões, né? De Ai, repente, Mari, obrigada. Ensina a gente. A gente é horrível. Os nossos... Eu também não sei. O nosso marketing, eles falam que você tem que se vender mais. Então, assim, custa R$109,90 e vocês têm acesso a 4 horas de supervisão por mês, 4 horas de plantão tira dúvidas, ou seja, espaço para poder falar dessas dificuldades, de compartilhar com colegas, e eu e a Lu estamos lá à disposição de vocês, além de entrevistas com especialistas, que é nossa estreia aqui com a Mari no Instagram, um gostinho do que vai ter lá no portal, nessas entrevistas com os nossos especialistas, vídeo artigo, que é a tradução, né, pessoas que escreveram artigos apresentando esse artigo, e mais de... Agora vai entrar novembro, 80 aulas já sobre muitas coisas. Marketing, finanças, contabilidade, terapia do esquema, psicobiologia, psicofarmacologia, enfim. Daí entra lá, porque se a gente for falar tudo aqui é muita coisa, por R$109,90. Com a ideia realmente de que a gente possa começar a construir essa segurança interna e essa viabilidade de abrir mão dessas armaduras para se construir um terapeuta melhor para os pacientes. Que bacana, né, gente? Assim, super acessível mesmo, claro, né? A gente sabe que quem está começando às vezes é difícil, mas é super acessível, né? E um grande ganho, né? De supervisão, de conteúdo, de trocas, né? Queria eu ter tido, né, o portal quando eu me formei também, que faz toda a diferença, né? Alguém que te estende a mão, seja para começar, para recomeçar, para continuar. E você, Mari, conta aí, tá vendendo o quê? Venda para nós, um grupo? Ai, por enquanto nada, só os meus grupos de supervisão mesmo, né? Então, que tem, né, um que vai começar agora sexta-feira, que é em terapia de casal, né? Quinzenalmente às 8 horas. Tem uma vaga ainda se quiserem. Opa. E tem outros 2 que vão começar a semana que vem, na quinta-feira, que é para terapia individual e terapia do esquema. Também, se quiserem, podem me chamar, né? Que estão quase fechados. Também sou péssima em marketing, né? O que tu tá vendendo? Nada? Ah, pois é. Oi, não, nada, não. Só 5 grupos que eu tô coordenando aqui. Mari, inclusive, hoje lá na nossa comunidade do Portal Formar, tu foste citada e mencionada. Olha. E mandaram cartaz divulgando o teu grupo de supervisão de casais. Então, sério? Que amor! Está cotadíssima. Ai, obrigada, gurias. Obrigada. Fica assim, Melissa, o plantão Tira Dúvidas a gente grava todos e disponibiliza. Então, essas 4 horas de Tira Dúvidas a gente reposta elas depois no portal para ficar à disposição. Só a supervisão a gente não grava pela questão do sigilo do paciente. Deu nosso horário, Lu? Eu tô assim, apavorada que eles vão derrubar a gente. Daqui a pouco o Instagram não derruba mais depois de 1 hora. Já passamos de 1 hora, porque agora Agora pode até 2, né? 1 hora. O Instagram deixa liberado, então não dá pra dar muita liberdade pra gente, que daí a gente se passa. eu enchi a zona aqui também, como diz a Mari, e achei que a gente tava prestes a ser derrubada pelo Instagram, não? Vamos esperar. Até, ele só sai quando derrubar, pode ser? Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Bom, pessoal... E a próxima live é sobre a cura, né, Cris? O que sobre a cura. Vamos filosofar sobre a existe cura, não existe cura. O que é, o que come, de onde vive, como consegue, onde eu adquiro. Eles entregam em casa,
né? Mas tem Vende no super Mercado a ver com Livre. essas expectativas distorcidas nossas e com essas armaduras, né, gente? Brincadeiras à parte, é um questionamento super importante que precisa ficar aí, ó. Vão dormir com a voz da Mari na cabeça de vocês. Existe cura? Sem dúvida. Mari, muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada, Obrigada Mari. por ter tido essa ideia de tema maravilhoso, de estar aqui conversando com a gente. A gente está muito feliz que foi a primeira convidada e isso vai ser uma marca super linda no nosso portal. Então, a gente está muito, muito feliz mesmo. E eu sei que é o início de várias parcerias que a gente vai fazer. Então, a gente tem também a tranquilidade de saber que esse é só um gostinho, é só uma prévia do que a gente vai querer aprontar contigo mais adiante no portal também. Porque o portal não tem trilha de casal ainda, mas o portal vai ter trilha de casal, porque a gente pode fazer tudo que todo mundo pedir pra gente fazer e a gente conseguir. Exato. Essa diversão de criar um portal só pra gente do jeito que a gente quer. O que as pessoas pedirem, a gente inventa. Cardápio ilimitado, quase, né? Exatamente. Ai, gurias, obrigada, viu? Obrigada pelas trocas, pela confiança, né? E desejo muito sucesso para vocês, né? Que sorte dos colegas que têm, né? O trabalho de vocês como um apego seguro e também como inspiração. Então, contem comigo também na divulgação aí por aí. Que bom, obrigada. E até breve, então. Até breve. Beijo, gente. Boa noite. Beijo. Boa noite. Beijo. Tchau, tchau.